Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô com a minha obstetra, doutora Cara Bertarelli. Oi meninas, tudo bom? Trouxe ela pra gente gravar um vídeo sobre mitos e verdades aqui no canal. Tem muitas meninas que perguntam se isso é mito, se isso é verdade, enfim. E nada mais, nada menos que uma profissional do ramo, né? Pra responder, pra poder tirar as dúvidas aqui da gente. Eu vou deixar depois o contato aqui no box de informações dela, então no telefone, enfim, tudo. E vamos começar. É verdade que as sensações de quando você tem uma menina é diferente da do menino? Por exemplo, se eu tenho menino, eu não tenho enjoo, eu não tenho azia. Se eu tenho menina, eu vou ter mais enjoo, vou ter mais azia, enfim. Porque toda grávida que eu converso é assim, mãe de menino não teve nada, mãe de menina teve tudo. Isso é um mito. É um mito? É um mito. Ai, que bom! Então, É assim, cada gestação é individual, né? Até a gente brinca que quando na sua segunda gestação você vai ver que é totalmente diferente do que a primeira, né? O que faz as mães terem os sintomas, normalmente é estímulo hormonal. No começo tem um pouquinho mais de enjoo, azia, queda da pressão, um pouquinho de mal-estar. Isso faz parte da fisiologia e da parte hormonal da gestação, né? Outras coisas também mais pro final, no final pode ter novamente um pouquinho de azia e fica mais a favor das alterações do corpo em relação à gestação. Entendi. Mas assim, toda mãe realmente vai falar que até na segunda gestação a coisa é totalmente diferente da outra, mas saber pelos sintomas se é um menino ou se é uma menina é mito. É mito? É mito. Ah, então tá. Porque hoje eu tava pra fazer um exame e aí a mulher falou assim, a minha primeira gravidez foi um menino e foi maravilhosa, não senti nada. Agora da menina, emagreci, eu não paro de vomitar, não paro de ter ânsia. Ai meu Deus do céu. E tem uma outra pergunta. Muitas meninas falaram, mas eu acho que é mito, eu não sei. Se quando a mãe tem muita azia, o neném vai nascer cabeludo? Esse é clássico, né? É clássico. É mito? Olha que gente, então, quando eu falei no vídeo, nos dias de gravidez, que eu tava com muita azia, várias leitoras. Ele vai ser cabeludo, ele vai ser cabeludo. Eu falei, ai gente, será? Então é mito. Esse é um mito. É um mito super clássico esse. Na verdade, os bebês nascer cabeludo ou nascer um pouquinho mais carequinha depende de vários fatores. Principalmente o genético, né? Familiar, para saber como que é essa família. Tem vários pacientes que têm nenês muito cabeludos e não sentem nada de azia. A azia, agora no finalzinho da gestação, ela é causada pelo hormônio da gestação, chamado progesterona, e também porque o bebê comprime a região do estômago, já está mais barrigudinha, e a compressão do estômago faz com que tenha um refluxo, né? Um refluxo, e como o hormônio da gravidez deixa o sistema digestivo mais lento, então há uma tendência maior a ter esse refluxo. E as grávidas se queixam bastante da azia. Então é mito, viu gente? É mito. Mas o Henrique pode ser cabeludo. Pode ser cabeludo, lógico. E bom, minha outra pergunta é sobre o formato da barriga de menino e menina. Influencia se for menino é mais pontuda, menina é mais arredondada ou vice-versa, não sei, cada um fala uma coisa. Mas quando eu engravidei, muitas leitoras falaram, essa barriga é de menino, essa barriga é de menina. E aí foi um menino, né? Mas acho que, por coincidência, é mito ou é verdade? Esse é um mito. Mito também, você tem mito. Não, é engraçado que a gravidez é um processo cheio de mitos, né? Mas o formato da barriga é um mito. O formato da barriga depende de vários fatores, da própria estrutura óssea da mãe, qual a posição o bebê está na barriga, em que fase da gestação a barriga está mais arredondada ou mais pontuda. E dentro de um dia, do mesmo dia, você pode perceber que sua barriga até pode ficar um pouco mais pontuda, um pouco mais... Porque o Henrique mexe. Sim, lógico. Uma hora ele roda para um lado, uma hora ele roda para o outro. E a barriga pode ficar de diferentes jeitos, assim. É porque eu vejo, assim, tem muitas mães, vamos supor, tem menino, tem uma amiga do Guilherme, tem um menino, que tá de grávida de um menino, a barriga é totalmente diferente da menina, mas assim, muito. Aqui, ó, parece que é maior, não sei, mas aí é a estrutura do corpo, não... Sim, ou a posição do próprio bebê dela, de como está. Isso é um mito clássico, falar que a barriga é pontuda, é menino. E assim, por exemplo, eu tive agora o Henrique. Vamos supor que eu engravide de uma menina futuramente. A barriga vai ser a mesma coisa por causa da minha estrutura ou não? Depende. Na segunda gestação, a barriga fica um pouquinho diferente, né? Até porque você já teve uma modificação do seu corpo anterior. Então, sua musculatura já esticou e voltou ao lugar. Na maioria das vezes a sua vai ser assim, vai voltar ao normal e vai ficar tudo bem, né? Mas uma segunda gestação
É a segunda vez que seu corpo vai modificar para uma gestação, então pode ter alguma diferencinha de Talvez ela fique maior. Pode ser que sim. E eu também tinha ouvido falar que comer chocolate antes de fazer ultrassom, a gente conseguia, o bebê se movimentava melhor, a gente conseguia ver, tipo, se ele fosse menino ou menina, enfim, ajudaria ele a se movimentar aqui dentro do organismo. É assim, é mito e verdade. Mito que é o chocolate, né? Não precisa ser só o chocolate. E é verdade que se a mãe estiver bem alimentada, isso, um café da manhã, um carboidrato, uma alimentação saudável e bem alimentado antes do ultrassom, o bebê vai mexer mais. O bebê mexendo mais, a probabilidade de você conseguir identificar o sexo da criança, se for numa idade gestacional legal para isso, é mais fácil. Sim. Mas não que o chocolate vai facilite e nem o doce. E nem o doce. É porque quando você come o doce é mais carregado, claro, do açúcar, então o bebê mexe um pouquinho mais. Mas a mãe estando bem alimentada, fica tranquilo para ver o sexo do bebê. Entendi. No ultrassom. Olha só, eu tô morrendo de vontade de comer churros. Se eu não comer, vai nascer com cara de churros? Não, pode ficar tranquilo. Esse é mito. Na verdade, a gente até tem alguns estudos mostrando que um pouco desses desejos de grávida estão um pouco relacionados até a grávida chamar a atenção um pouco do marido. Ai, amor. A gente sofre com as modificações do corpo, mas eles também sofrem com o nosso humor, que muda muito, né? Então, entre outros fatores hormonais, o humor da mulher muda muito. Então, uma das coisas que os maridos que não vejam esse vídeo, é uma chantagemzinha emocional que eu acho que faz parte. Faz parte, tem que ter, assim, quero uma coisa mais difícil que churros. Churros é fácil hoje em dia. Eu se fosse você, pediria uma outra coisa diferente. Bem diferente, assim, fora de época, assim. Sim, jabuticaba fora de época, sabe? Que você vai achar no interior. Gostei. Não, mas assim, e esses desejos das grávidas loucos, assim, tipo, melancia com manteiga, sabe? Essas coisas meio... É que assim, isso... a própria oscilação hormonal deixa você com vontades diferentes, mas não é porque tem algum problema que você vai ter desejo de tal coisa, né? Mesmo você não comendo um negócio, por exemplo, eu já ouvi falar, muitas grávidas tiveram, tipo, desejo de comer giz. Ela nunca comeu giz na vida inteira, por que ela vai querer agora? Mas tem umas pacientes que têm desejo de comer terra. Esse é curioso, porque isso é uma verdade. Sério? Isso é uma verdade, mas está associado, claro, não hoje aqui, por exemplo, em São Paulo, isso é muito mais difícil porque a maioria das grávidas fazem pré-natal, tem uma suplementação adequada de ferro. Mas pacientes que têm uma anemia severa desenvolvem um desejo, diziam antes, de lamber tijolo ou de comer terra. Isso é maluco. Gente! Isso é maluco, mas isso é verdade. Lamber tijolo, gente. Lamber tijolo. Porque ela nunca fez isso na vida dela inteira, agora ela tem que fazer. Não, mas assim, isso é uma anemia carencial severa. Severa. Entendi. No mais, churros, jabuticaba fora de época, isso mais são alterações hormonais que deixam a grávida mais sensível e chamando mais a atenção do marido. Aí as leitoras vão perguntar, mas por que você não come churros? Aí a minha resposta é por causa da canela, porque eu ouvi falar de um monte de coisa, que a canela é abortiva, enfim, tomando chá de canela relaxa o útero. Isso é verdade ou é mentira? Mito. É mito? É assim, mito... Eu tô com vontade de churros à toa? À toa. Na verdade, a gravidez é feita de equilíbrio. Qual a quantidade de canela você vai precisar comer para ela dar um relaxamento uterino? Entendi. Você vai comer miligramas de canela. Não é nada para o seu organismo. Obviamente, a orientação é que você tenha equilíbrio na sua gestação. Então, pode comer seus churros. Chá de canela não é indicado? Não é indicado. Mas outro dia, uma gestante que me perguntou que tinham falado para ela que suco de abacaxi com hortelã era abortivo. É verdade? Não. Tá. Nossa, eu nunca falei isso. Porque, na verdade, se tudo fosse abortivo, não existiriam nem clínicas clandestinas de aborto. Sim, porque faz sentido. Usariam isso. E outra, a quantidade é o importante, né? Então, quanto de suco de abacaxi a paciente iria tomar para acontecer alguma coisa? Não, isso é mito. O da canela, a quantidade é mínima do churros, por exemplo. Entendi. Né? Claro, nenhuma orientação
é superior à orientação do seu médico. O médico conhece a sua paciente, o médico sabe individualizar caso a caso. Alguns alimentos podem aumentar a pressão, se uma paciente tem pressão alta não são indicados, não necessariamente só para o aborto, ou se a paciente está com diabetes gestacional, não é alimentos ricos em carboidratos ou que façam os picos de insulina não são tão recomendados. Então assim, sempre individualizar cada paciente, isso é o mais importante. Mas assim, tem muitos mitos em relação aos alimentos e na gestação, né? Então assim, equilíbrio e orientação do seu médico pré-natalista é o mais importante. Pode comer seu churros. Ai, que bom! Saindo daqui então. Churros. Olha aí, marido, churros. Na minha próxima gravidez, eu fiz cesárea agora, eu não consigo mais fazer parto normal. Ou eu vou conseguir fazer. Mito. Mito também. Nossa, que mito aqui no vídeo. É mito. Em geral, uma cesariana anterior não contraindica um segundo parto normal, desde que respeitado um intervalo de segurança que a maioria dos obstetras e dos trabalhos mundiais recomendam entre 1 ano e meio a 2 anos, entre uma gestação e outra. Claro também que depende qual foi a indicação desse primeiro parto, né? O histórico da paciente conta muito. Mas se uma segunda gestação não tiver intercorrências e tiver esse intervalo respeitado e a paciente evoluir para um trabalho de parto, não tem problema. O principal problema seria a ruptura uterina, porque ali onde faz o cortinho da cesárea é como se fosse uma cicatriz. Então tem uma cicatriz no útero, tem uma cicatriz na perna e uma cicatriz no útero, ele fica um ponto de fraqueza. Mas a chance de uma ruptura uterina é muito baixa. E a paciente estando num hospital de referência, com seu obstetra, acompanhando o trabalho de parto, há como controlar isso. Então assim, desde que não tenha outras intercorrências e seja respeitado o intervalo entre uma gestação e outra, normalmente não há uma contraindicação para segundo parto ser normal. E é verdade que mulher grávida tem que comer por 2? Gente, eu escuto isso de pessoas antigas, na verdade, sabe? Tipo, minha mãe, não minha mãe, mas minha avó, vai, que seja mais antiga. Você tem que estar comendo pouco, tem que comer por 2, porque por causa daí tem que se alimentar. Eu falo, gente, não é assim, né? Eu acho, é mito. Esse é super mito. Esse é um super mito. Pelo contrário, né? Como eu falei, o mais importante é o equilíbrio. A gestante, a partir do momento que a gente opta por engravidar, a gente tem que ter responsabilidade para nutrir um bebê. Então assim, comendo certinho, uma alimentação fracionada e com as vitaminas, legumes, frutas, verduras, um carboidrato, uma proteína. Tendo montado essa alimentação saudável, não precisa comer por 2, até porque se fracionar direitinho nem consegue, né? Ainda mais nessa fase final, porque tudo azia e tudo taxa, né? Tudo. Então, nutrindo bem o bebê é importante. Até porque, por exemplo, se não comer direitinho essa alimentação saudável, vai ganhar um peso excessivo. Se ganhar um peso excessivo, aumenta o risco de um bebê grande, diabetes gestacional, pressão alta na gravidez e um risco de aumentado para partos cesarianos, né? Então, comendo bem, comendo certo, não precisa comer por 2. Então tá, então eu posso comer, por exemplo, minha salada, meu legume e meu docinho. Equivale, não? Chantagem. Chantagem de grávida. É verdade que a amamentação a gente perde mais rápido quilos do que não? Verdade. Uma verdade no vídeo? Verdade. A mulher para produzir o leite, ela gasta em média de 700 a 800 calorias. Oportunidade única na vida de toda mulher. Nossa, por? Hot spinning. Ai, meu Deus! Um hot spinning por dia, gente, só amamentando. Que maravilha! Gasta muito, né? Nosso corpo todo se prepara e se modifica para a produção de leite, né? Para a gente poder nutrir o nosso recém-nascido. Então, tanto que a temperatura corporal, que agora já é mais alta, acho que você sente um pouquinho mais muito de calor. Muito calor. Suando por enquanto. Agora eu tô... Vai piorar um pouquinho. Vai piorar? Vai piorar um pouquinho. Ótimo. Aumenta a temperatura corporal e aumenta todas as modificações que o seu corpo começa a produzir leite capaz o suficiente para nutrir um bebê. Então, assim, nosso corpo gasta muita energia. Então, por isso que a grávida perde peso mais rápido quando amamenta. Por conta desse ritmo, entre outros fatores.
cansaço com o bebê, a maratona dos primeiros 15 sim. dias ao mês. Você não come praticamente. Não come direito, mas é Sim. muito importante manter a alimentação fracionada, porque o descanso quando possível, a alimentação saudável e a hidratação com água é uma das chaves para um sucesso para uma amamentação a longo prazo. Entendi. E dá fome a alimentação? Muita. Então, dá fome, mas você gasta. Pensa entendi. na aula de spinning. Ah, comeu, já gastou. Foca na aula de spinning, já E gasta. dá muita sede também. Dá muita sede, porque Ponto desidrata, positivo, né? vai. E tem que beber sede. água e se alimentar direitinho, né? Tá. Então, E eu tô sentindo realmente muito calor, porque, por exemplo, agora eu estou suando, literalmente no bigode chinês, né, que fala. E grávida, é verdade que sente mais calor ou é mito? Depende da grávida, depende do organismo? verdade. Verdade, é grávida- comprovado. É comprovado que a temperatura corporal sobe um pouquinho na gestação. Entendi. Então, sim. Bom, acho que é isso, né, gente? A gente falou bastante mito aqui nesse vídeo, poucas verdades, acho que tiveram 2, 3 verdades só e bastante mito. Eu espero muito ter ajudado vocês, né? Ajudado aí nas dúvidas, porque eu também fiquei com dúvida e fiquei chocada com algumas coisas. Eu falei, como assim? Eu sabia que era verdade, mas era mito. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação aqui. Espero que eu tenha colaborado, ajudado vocês a tirar algumas dúvidas, a revelar alguns mitos e algumas verdades. Se eu puder dar uma recomendação para todas as mamães, o que pretende engravidar, faça um pré-natal regular, siga as orientações do seu médico, cuide do seu bebê, cuide da sua saúde, da sua alimentação, que o pré-natal, o parto e a amamentação vai ser um sucesso. Isso aí, com certeza. Obrigada por essa Imagina. participação aqui. Ai, foi muito bom gravar esse vídeo. Foi. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui pra gente, se inscrever no meu canal, vou deixar os contatos aqui embaixo também. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo, Tchau. meninas. Tchau.